Olá, boa noite. Meu nome é Milton Margarete Barbosa, sou estudante do curso de licenciatura em Geografia da UFOP. E estou aqui mais uma vez para gravar uma aula para o terceiro ano do ensino médio, dessa vez. Uma super aula de geografia, bastante importante o tema. Eu preparei para vocês uns slides, claro, né, para deixar a nossa aula mais completa, né? E espero que vocês gostem bastante. Eu vou partilhar aqui. Só um momento. Bom, então estamos aqui, né? Como eu disse, para o terceiro ano do ensino médio. E a temática hoje visa, né, que nós possamos, né, ampliar alguns conceitos, principalmente o conceito de soberania, de Estado-nação, Estado moderno, né? E essa aula nossa, então, ela vai se passar aqui em Westfalen, na Alemanha, e é aqui, neste local, que vai surgir, então, o conceito, né, de Estado moderno e das relações internacionais, né? Principalmente das relações internacionais. Bom, o objeto de conhecimento seria a globalização e imperialismo, né? As grandes potências globais, geopolítica da produção, regionalização do espaço global, porque nós vamos estar falando de uma região específica, tem algumas curiosidades que até o final da aula eu vou estar passando para vocês, bastante interessantes sobre o West Island. Em seguida aqui, é uma pena que é uma aula bem rápida, né? Porque é muita coisa para falar, mas num curto espaço de tempo. Mas vamos lá. Estado moderno. Então, entender esse conceito de Estado moderno no contexto das relações internacionais, né? A mudança imposta por alguns tratados que exigiam, né? Então, entre o século XVI e XVII, aí, o fim dos impérios ou dinastias e o nascimento de um Estado moderno. O que seria esse Estado moderno, né? Então, os conceitos importantes para essa aula seria que Estado moderno foi uma entidade política surgida na transição da Idade Média para a Idade Moderna, caracterizada por sua soberania, territorialidade, população permanente, monopólio do uso legítimo da força. Suas características incluem a institucionalização e a divisão de poderes. Né? Com isso, as nações, que são um conjunto de pessoas que habitam o mesmo território, ligadas por afinidade cultural ou linguística, seguem os mesmos costumes e obedecem às mesmas leis que, no caso, passariam a seguir, então, desse Estado moderno. Outro conceito que a gente tem que ter bastante claro para essa aula é o de território, que também é muito importante para os indígenas, né, o território, já que eu estou fazendo meu estágio numa escola indígena, que é a Escola Estadual Indígena Chucuru Cariri, o Arcanã de Aruanã. O que é um território? O território é um recorte espacial definido e delimitado por meio da análise das relações de poder, né? Ele pode estar atrelado a um Estado, como no caso de um país, ou ainda um determinado grupo social, que no caso dos indígenas, por exemplo, eles estão atrelados a esse grupo social, né? Sendo em geral marcado pelo estabelecimento de fronteiras que podem ser fixas ou fluídas. Também é importante o conceito de fronteira, né? Em seu conceito primário, que pode ser entendida como um limite territorial entre Estado e é a linha onde o poder soberano atua. Então, por exemplo, dentro da aldeia Chucuru Cariri, o cacique, então, ele tem essa autonomia, né, para ditar ali quais são as regras para se seguir, né, dentro desse grupo social. Esses conceitos são muito importantes, né, para a nossa aula e para todo um conjunto. Então, nós vamos chegar agora neste tratado aqui, que é a Paz do Westfalen, né, que fica na Alemanha, conforme eu mostrei aqui no segundo slide, vou voltar nele. Então, está aqui o Westfalen. Vamos passar a saber rapidamente
o que é, né, esse Tratado da Paz de Westfália, o marco das relações internacionais, né? Para entender ainda melhor a história das relações internacionais, é preciso voltarmos lá em 1648, época em que aconteceu a paz na Westfália. Tal acontecimento marcou o mundo contemporâneo e instaurou de forma definitiva as relações, né, entre países, ou seja, como que se daria, né, essas participações. A paz da Westfália, região histórica na Alemanha, foi um acontecimento histórico marcado pela assinatura de 2 tratados de paz nas cidades alemãs de Münster e Osnabrück, em 1648, colocou um fim na conhecida Guerra dos 30 Anos, que nós já falamos aqui em outras aulas. Para lembrar, apenas de forma sucinta, a Guerra dos 30 Anos marcou o século XVII como um dos conflitos mais sangrentos da história. As principais motivações da guerra foram as questões religiosas que tiveram seu ápice com a Reforma Protestante. Em 1648, a Europa, então, estava devastada, marcada por esses últimos acontecimentos, né? E assim, a paz em Westfália foi importante para determinar o fim do conflito, instaurar a paz e estabelecer uma nova ordem mundial. Então, vamos saber agora qual foi essa nova ordem mundial. Um século antes, né, no 16, a Igreja Católica era considerada uma entidade política importante, poderosa por possuir terra, riqueza e ocupar o topo da pirâmide social, ou seja, ela que delimitava tudo. Naquela época, a igreja começou a ser acusada de abusar muito da sua autoridade, vendendo, inclusive, indulgências, ou seja, a igreja vendia aos fiéis religiosos a remissão dos pecados. Ainda é importante lembrar que ir contra a ideia da igreja era um pecado, e quem cometia era severamente punido, às vezes com a própria vida. Algumas figuras importantes que estavam infelizes com essa situação imposta pela Igreja Católica se manifestaram, que aí vai nascer, então, a reforma protestante. Entre esses personagens estavam Martinho Lutero e João Calvino. Peço perdão mais uma vez pela rapidez com que eu tenho que falar, porque são apenas 10 minutinhos de aula. Essa aula é muito gostosa. Em linhas gerais, essa Guerra dos 30 Anos aconteceu por uma reivindicação dos protestantes, por uma liberdade religiosa. É importante lembrar que fatores políticos e territoriais também contribuíram para o início da guerra. E aqui a gente vai novamente ver a palavra território, né? Que teve como atores principais o Império Sacro-Germânico, território que hoje pertence a diversos países, como Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, parte do território da França, Itália e Polônia. Nossa, é uma grande região, né? E também a França, Suécia e Espanha. Esses fatores políticos e territoriais levou, né, a esse conflito de 30 anos na Europa. Bom, assim, em 1648, ficou definido que os estados seriam soberanos. O que isso quer dizer? Ponto que atribuiu a cada um deles o direito de escolher sua própria organização interna e sua orientação religiosa. Ou seja, se continuariam seguindo os católicos, você fariam parte dessa reforma protestante. Dessa forma, uma grande consequência de paz de Westfália foi o nascimento das relações internacionais, já que, a partir desse marco, os países tinham liberdade para tomar as decisões no âmbito doméstico e os acordos de paz entre os países. Então, aí começa, então, esse marco, né, das relações entre esses países envolvidos, mas que vai levar esse conceito, né, ao longo aí dos séculos para ser aprimorado e também utilizado por outras nações. Em seguida, eu coloquei aqui algumas curiosidades para vocês saberem sobre o nome Westphalen, que tem origem na Alemanha e deriva do termo alemão Westfalen, que significa pessoas do oeste. Westfalen é localizado no noroeste da Alemanha. Mas, curiosamente, aqui no Brasil, Westfalen, cujo nome deriva também de Westfalen, é um município que está lá no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um município brasileiro que leva este nome. Bom, com isso, eu vou encerrar aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E, principalmente, né, não esquecer que esse Tratado de Westfália ele vai ser o marco, então, das relações internacionais para o mundo, né? E vai selar, né, esse tratado de paz fundamental aí para as nações, né? Que estavam envolvidas na Guerra dos 30 Anos aí na Europa.
São conceitos muito importantes, principalmente o conceito de território, né? Mais uma vez, principalmente para os povos indígenas, né, que o território ele é motivo de luta constante por todos os grupos sociais, né, e entender o que é esse grupo social e qual a sua busca e qual, né, os seus motivos para que esses conflitos durem, às vezes, muitos anos, como foi o de Westphalia, né, que levou, né, que antecedeu, na verdade, desculpa, 30 anos aí de conflito na Europa. Espero que vocês tenham gostado e que nunca mais esqueçam da onde teve início aí as relações internacionais. Isso é bastante importante. Deixo um abraço para todo mundo, espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com os estudantes do terceiro ano do ensino médio da escola onde eu atuo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação, a apresentação e a gravação, né? Vamos parar. Abração, gente.